Meu nome é Anderson, eu tenho 29 anos, moro em Santo André, São Paulo. Atuo há 13 anos na área de tecnologia e há 3 anos como coordenador de Service Desk. Na verdade, eu estudava no SESI e naquela época, na época de 2000, ali 99, já se falava muito em informática, não era nem tecnologia da informação. Então os professores viviam incentivando, olha, estudem essa área que vai evoluir muito, vai ser o futuro do nosso país ou do mundo, né? E foi onde eu comecei a me interessar e eu tive uma oportunidade através do meu cunhado. Um coordenador de Service Desk é responsável por manter a equipe alinhada, juntamente com as metas que a gente tem que ter junto aos nossos clientes. Tem que levantar indicadores para mostrar para o cliente que os acordos de SLA, de tempo médio de atendimento estão sendo cumpridos. Então a gente é responsável para que a equipe esteja alinhada, para que ela possa sempre atingir o objetivo que foi acordado junto com o cliente. No caso, na empresa onde eu trabalho, nós lidamos com vários clientes. Cada um tem uma métrica a ser atingida. Nós somos responsáveis por cuidar da equipe, além de responder aos clientes quando surge alguma reclamação ou algo do tipo. A gente tem que ser a linha de frente, tem que lidar com o cliente, tem que acalmar o cliente, tem que fazer esse contorno aí para que a situação fique estável. A primeira coisa é você levantar a quantidade de chamados que você tem no painel, precisa ver o que está atrasado e o que está vencendo já. Nós temos, como disse, a SLA, que é o tempo de atendimento combinado com o cliente, de acordo com a criticidade de cada chamado. Você pega aquela lista e faz o escalonamento para os analistas ou os técnicos atenderem. Essa é a primeira atividade do dia. A segunda atividade do dia, isso não é rotina diária, mas semanal. A gente tem que estar junto com os clientes, verificando se tem algum chamado que está afetando no negócio do cliente, se aquilo é urgência, o impacto que tem, se eles estão satisfeitos com o atendimento diário. Semanalmente a gente tem que estar muito mais próximo do cliente do que os próprios técnicos. Outra atividade de um coordenador de Service Desk é definir as prioridades dos chamados, porque um técnico nem sempre sabe uma prioridade. O cliente ele vai te ligar e vai falar, eu quero um técnico aqui. Pelo analista ele vai falar, vai lá, só que não é assim. Para que você quer um técnico aqui? Porque se você quer um técnico no local, o que acontece? Não, eu estou com um problema no Outlook. Não, isso eu vou resolver para você agora, mas de forma remota. Pode ser? Tudo bem. Então, fazer esse intermediário entre cliente e criticidade. É necessário ter uma formação, sim, ajuda bastante. A faculdade que eu fiz, redes de computadores de gestão. A gente tinha empreendedorismo, tinha gestão em TI e tinha regras diretamente ali de como você lidar com o negócio. Que é levantar indicadores, pesquisa de satisfação, você está alinhado com a sua equipe, tem que ter uma orientação, porque o analista não é só ser cobrado, é ele ter satisfação também, é você sentar, é você conversar com ele, é você saber das dificuldades dele, tanto profissional quanto particular. Você tem que estar próximo da sua equipe. E aí você abre um leque, porque você tem que estar próximo da sua diretoria também. O coordenador de Service Desk é o meio de campo. Só que a vivência te ajuda muito mais, os caminhos por onde eu passei. Eu fui call center, atendente de campo e atendente remoto. Depois eu passei pelo nível 1, 2 e 3 até chegar ao sênior. Chegando no sênior, abri um leque novamente. Para onde eu quero ir? Eu quero ser um master, eu quero ser o melhor tecnicamente, ou eu quero ser um gestor? Eu optei por ser gestor. Eu acho que você tem que ter um nível de pleno para sênior em tecnologia para você ser um gestor. E lógico, você tem que ter a parte de humanas também, você tem que saber lidar com pessoas. Então, a formação ela é importante, mas a vivência é legal. Você entender o negócio desde a produção ali da frente, da linha de frente, você ter vivido aquilo é muito importante para você ser um coordenador. Bom, o que faz um gestor bem sucedido, como em toda a área de TI, é estudar. É estudar, é ter experiência. O contato, o network hoje que a gente diz em TI é muito importante. Lógico, o estudo você nunca pode deixar de ter, mas o contato com pessoas, com gestores mais experientes,
é importantíssimo, é onde eu adquiro mais experiência. A minha inspiração hoje é meu próprio gestor, que seria o diretor da empresa onde eu trabalho. Toda vez onde eu tenho alguma dúvida, eu tenho quem consultar e eu consulto diretamente a ele. Realmente eu devo muito a ele, a esse aprendizado, e é para lidar com as situações que um coordenador de Service Desk tem em seu dia a dia. Se eu pudesse falar alguma coisa para o Anderson, que começou na área de TI há um tempo atrás, faça tudo de novo, porque todos os caminhos me levaram onde eu tô. E eu não tive medo de arriscar, eu não tive medo de trocar um emprego estável por onde eu não tinha tanta certeza. Era uma empresa pequena, hoje é uma empresa que está evoluindo, está com status legal no mercado. E não tenha medo de arriscar. Quando você é novo, você tem essa oportunidade, você tem que realmente se jogar, ter fé, seguir um caminho legal, bacana, que com certeza vai dar certo. Como eu enxergo o mercado para os próximos 10 anos, para um coordenador de Service Desk, é um mercado muito amplo. A minha perspectiva é ser um gerente, é ser um diretor, e para um coordenador de Service Desk também, ele sempre tem que estar evoluindo. A média de um salário de um coordenador de Service Desk entre uma empresa pequena, média e grande porte é de R$ 2.500 a R$ 5.000. Um livro que me inspirou bastante foi Um Sonho Grande, que tratam de 3 sócios empreendedores que revolucionaram o capitalismo brasileiro de uma forma diferenciada, onde não tinha espaço para quem não evoluísse. Eles trabalhavam com meritocracia e realmente é uma ideia que funciona no mercado. Lógico, tem que ser aplicada com toda a responsabilidade, mas eles passaram por todo tipo de situação e souberam lidar com aquilo. Não desistiram do grande sonho que eles tiveram. Então é um livro que me inspira bastante. Uma dica para quem quer seguir esse caminho, quer ser um coordenador de Service Desk, geralmente os coordenadores começam como analistas, é fazer tudo com excelência. Isso se destaca muito. Um atendimento, que você faz atendimento, vira as costas e vai embora, às vezes atende, mas um atendimento onde você faz o atendimento com excelência, talvez você ligue no outro dia para consultar a pessoa, só para, e aí, como você está? Você está bem? Tá funcionando o que eu fiz ontem? Isso é um atendimento de excelência. É você mostrar preocupação, é você mostrar dedicação. Cada empresa tem um procedimento a ser seguido. É você ter a visão e missão da empresa, realmente abraçar aquilo. O seu serviço pode ser trocar o mouse, mas troque com excelência, que você vai ser notado, com certeza.